ministrado ao nosso coração. Estudei numa instituição que sempre quando determinada pessoa chegava na porta para falar com os alunos, todos nós já sabíamos que ela trazia uma palavra do diretor da escola. Então, quase que invariavelmente, quando ela chegava na porta para dar alguma palavra para a escola, para a turma, é porque ela trazia algo do diretor ou da diretoria. Então, quando eu venho para cá, sempre oro por isso, sabendo que quando vocês me veem chegando até o púlpito, saibam que eu trago uma palavra da diretoria, não é minha, e que essa palavra faça muito sentido para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, muito obrigado, pelo privilégio de podermos parar e neste lugar e adorar ao Senhor. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração poderosamente através da Tua palavra. Que através de mim, apesar de mim, o Senhor fale aos nossos corações da maneira que o Senhor quer. A Tua palavra diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Oh Deus, em nome de Jesus, leva-nos a este ambiente da profecia, de dizermos assim diz o Senhor, para que a nossa vida jamais enfrente qualquer desvio, qualquer tropeço, por causa da falta de entendimento. E obrigado, porque o Senhor tem nos dado isso nesse lugar. Abre o nosso coração, dispõe a nossa mente para entender o Senhor, e o Teu Santo Espírito age em nosso meio, como já tem feito desde quando começamos este culto. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Esse é o nosso texto hoje, a partir do verso 28. Marcos 12, a partir do 28. Tivemos a celebração da ceia hoje pela manhã, enquanto os irmãos abrem sua Bíblia, e ficamos decididos, vamos trabalhar isso de uma forma de divulgação melhor, mas ficou decidido termos 2 cultos aos domingos. Então, por causa da quantidade de pessoas aqui, é uma questão física mesmo, não cabe, e a partir do primeiro domingo de março, já aviso, a Cristã Evangélica Nova Vida passa a ter 2 cultos, um pela manhã e o outro à noite. Então, as informações a gente vai colocar no site, Facebook, essas coisas, boletins, e a gente vai consolidar as informações agora no mês de fevereiro, né? Então, e aquilo que nós conversamos pela manhã, os irmãos que vieram, e depois, caso você não esteve aqui ou não estava sabendo, nos procure, por favor, fala com a gente, fala com algum líder, algum coordenador, para a gente explicar as razões e como acontecerá, né? Como se desenrolará. Marcos 12, a partir do verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e toda a sua força, e amar ao próximo como a ti mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Não estás longe do reino de Deus. Deus nos abençoe com a sua palavra. Não estar longe significa estar perto. Quando alguém diz assim, não é longe, você já andou assim pela estrada e perguntou se determinado local era perto ou longe, e alguém te disse assim, não é muito longe, e você se surpreendeu do tanto que era longe, é porque você pensava que não muito longe significava que era perto, e não é. Quando alguém diz assim, não é muito difícil, isso não significa que é fácil. Então, quando a gente tem essa questão de distância, ou a gente vai ter que lidar com a gramática em assuntos espirituais, sempre é bem desafiador para a gente. O que é não estar longe do reino de Deus? Então, lidar com esse tipo de fala,
com assuntos espirituais é um grande desafio para nós. Tipo assim, Deus não está longe de você. Mas como é que é isso se Ele está em todo lugar? Como é levar alguém para alguém se esse outro alguém está em todo lugar, em toda hora? Então, a gente vai levar para onde? Então, lidar com essas expressões em assuntos espirituais é bem desafiador. O que o Senhor estava querendo dizer? Você não está longe do reino de Deus. Às vezes, o mais perto que uma pessoa pode chegar do céu é esse ambiente aqui. Algumas pessoas, o máximo que chegarão perto do céu e viver eternamente no amor de Deus vai ser isso aqui. É o mais perto que vão conseguir chegar. Já outras pessoas, o mais perto que chegarão do inferno vai ser o que a gente está vivendo hoje. Então, está perto, está longe. Queria convidá-lo a pensar comigo hoje, refletir, que Deus não quer você chegando perto. Na nossa oração é: Senhor, reina em mim. Venha a mim o teu reino. Não quero conhecê-lo, não quero estar próximo. Falando sobre reino de Deus não é uma questão de proximidade. Falando em reino de Deus é uma questão de reinado. Ele assume totalmente o controle. Muitos enganados por uma questão de se sentir não muito longe, entende-se que o seu estado é confortável e, às vezes, infelizmente, já resolvido. Quero convidar você a pensar comigo hoje. Esse homem, e esse diálogo, esse episódio, que o Senhor fale conosco de uma forma muito especial. E como é que a gente entende que não estar longe não é suficiente? Que passo nós precisamos dar? Como nós precisamos caminhar para que o reino de Deus não seja mais uma coisa próxima ou distante, mas que seja em nós? Por mais que a gente entenda que o texto, aqui, o episódio, a fala, o Senhor conclui dizendo: você não está longe do reino. Nós podemos tirar aqui os caminhos para que esse reino não seja tão distante, mas que seja, assim, absolutamente pleno em nós. Primeiro, ouça Cristo. Não há uma outra pessoa que a gente não possa ouvir. Não há outra pessoa que devamos ouvir, mas é Cristo. É Ele que nós devemos ouvir. O Senhor, Ele falou algumas vezes: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Vocês já ouviram muita coisa. A maioria de vocês, a maioria de nós já ouvimos muitas coisas. Já passamos por várias igrejas, conhecemos vários desdobramentos espirituais, contornos religiosos. A gente já viu muita coisa, a gente já ouviu muita mensagem, nós já fomos feridos demais e decepcionados demais. A gente já ouviu muita coisa. Nossos pais faziam culto domésticos com a gente, os nossos avós nos caminharam no Evangelho. A gente já ouviu muita coisa. Mas a pergunta é assim: vocês já ouviram a mim? Quem você escuta é o Cristo vivo e verdadeiro ou é até você mesmo? Porque por mais que a gente tenha escutado muitas coisas de muitas pessoas, mas pode ser que não seja a sua realidade, pode ser que você só escute a você mesmo. Esse homem disse: mestre, eu tenho percebido que você tem respondido de forma sábia. E eu tenho mais uma pergunta para te fazer. É isso que a gente tem que fazer. Pergunte a Cristo. Objetivemos, assim, buscar dele a resposta. Que a nossa sede e fome seja pela resposta dele. Eu ouvi o que o pastor disse. Eu entendi o que a igreja fala. Eu percebi o que essa religião ensina. Mas o que o Senhor fala? E muitos de nós estamos cansados de ouvir muita gente. Vocês ouviram muitas pessoas. Vocês têm uma caminhada ouvindo muita gente. E muita coisa diferente. Eu, porém, quero lhe dizer alguma coisa hoje. É a mim que vocês devem ouvir. Monte da Transfiguração, no episódio que a face de Jesus se transfigura. Lembra dos dois homens que chegaram lá no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Isso está em Lucas 9, 35. Então, no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias se aproximam. Até os discípulos querem fazer uma tenda para cada um. Mas há uma ação do Pai naquele monte. É como se ele colocasse o dedo sobre o seu filho e dissesse: a ele ouvi. A Moisés, a Elias,
Mas o dedo de Deus foi sobre o seu filho e disse: esse é o meu filho amado. É a ele que vocês devem ouvir. Moisés, a lei, Elias, os profetas, mas é a ele que vocês vão ouvir. Hebreus capítulo 1 faz sentido. De várias formas, de muitas maneiras, o Senhor nos falou, a nós, pelos pais e pelos profetas. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. E a palavra nos falou é o que ele tinha para falar, já disse. Então Deus, a partir de Cristo, não tem mais nada para falar para ninguém. Não há nada novo, não há revelação, não há nada que não esteja em Cristo a resposta. Vocês, o texto que o Romildo leu aqui, e o meu Deus em Cristo Jesus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas passadas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Em Cristo. Então, a minha vida agora está nele, ouvindo somente a ele, tendo somente ele, vendo somente o meu Senhor. É Cristo. Esse homem faz um movimento correto, ele procura Cristo. Disse: eu queria a resposta dos teus lábios. Qual é o principal mandamento? Eu queria que o Senhor dissesse. Porque o escriba, não sei se você tem essa informação, mas o escriba, eles definiram, porque o escriba era o responsável de registrar as leis e interpretá-las também. Eles eram conhecidos como doutores da lei. Nada mais, nada menos do que 613 leis. Era o que os escribas entendiam que eram os regulamentos do povo, 613. E a briga dos escribas era saber qual dessas leis era a mais importante. E a pergunta do escriba a Jesus é essa: qual é o principal, qual é o fundamento, o que vem primeiro? Desses 613 leis, 365 leis negativas, 248 positivas. Então, são 365 nãos, é um para cada dia, e 248 sim. Então, dá um total de 613 leis. Ficou cansado? Pois é, era isso que os judeus tinham que obedecer, 613. Quando as pessoas queriam viver pela lei, foi o grito que Tiago falou no capítulo 2, verso 20. Não tente ir pela lei, apesar de Paulo já ter falado isso tanto. Porque se você quiser ser justificado diante de Deus pela lei, isso é impossível. Porque você vai tropeçar em um. E se você tropeçar em um, você vai ser condenado pelos 613. É como alguém pendurado por uma corrente. Então, não importa qual elo você quebre. Aquele que está em Cristo, ele não está mais amparado pelos seus méritos, por aquilo que ele fez de bom e de errado. Aquele que está em Cristo é pelo preço que ele pagou na cruz do Calvário e nele nós cremos. Então nós fomos redimidos não porque a gente cumpriu lei, nós fomos redimidos pelo que Cristo fez na cruz. Hoje, a nossa vida, ela precisa ser guiada por aquilo que ele disse, o que ele é e o que nós devemos fazer. Então esse homem tem um movimento correto. Ele busca o Senhor. Nós precisamos ouvir o que Cristo diz. Não está na hora. Será que não está na hora da sua vida parar? Será que não está na hora de nós pararmos? Será que você não está cansado de... Você acredita mesmo que dentro de você tem resposta confiável? Você vai ler livro de autoajuda? Você tem certeza que você se ajuda? Você tem certeza que você vai pegar um caminho para buscar dentro de você as respostas pela razão que você está e do jeito que está? Você não acharia melhor ouvir de Cristo? Você não está cansado de estar passando a vida toda fazendo perguntas sem respostas? Cristo tem algo para nos responder, sim. Segundo movimento, para que o reino de Deus não seja longe, ou não tão longe, ou não tão distante, o reino de Deus, para que ele não seja um local geográfico, precisa também nós sabermos a questão da nossa identidade. E o que eu falo de identidade? Porque gente boa, não importa, a gente não vai conseguir amar sem ser. Desencana, não tem como. Não tem como amar pela religião.
Tem condições da gente ser uma ONG e fazer o bem, mas amar é impossível. E a igreja não é ONG que faz bem. A igreja é uma comunidade do amor, porque foi o impacto da cruz que nos fez quem somos. Então a gente não tem outro coração senão amar. Então nós não somos um grupo que nos reunimos para montarmos uma religião de gente boa. Nós somos pessoas alcançadas pelo poder da cruz, que fomos transformados em gente nova. E essa gente nova é gente que ama. E o principal fundamento é porque nós temos o Senhor como nosso único Deus e nós amamos esse Deus. Não é uma questão de medo, é amor. Nós não estamos seguindo o Senhor, ou estamos nesse lugar, ou abrindo nossas Bíblias, fazendo as nossas orações, não bebendo, não fumando, não torcendo para o Flamengo, não é por uma questão de medo de Deus. Mas é uma questão de se eu faço o que eu faço, ou não faço o que eu não faço, é porque eu amo o meu Senhor. Então agora todo movimento é por amor. O que eu faço, deixo de fazer, visto, deixo de vestir, uma plataforma onde eu vivo e nela eu caminho, é amá-lo. Então eu não faço mais por medo. As perguntas que parece que deu uma pausa. Graças a Deus a gente vai evoluindo. Mas, tipo assim, tatuar é pecado? Então, são perguntas profundíssimas que acabou assim. Graças a Deus a gente não viu mais isso aqui na igreja. Porque nós aprendemos que se a gente vai fazer ou não vai fazer, não é alguém que me diz se é pecado ou não. É o meu Deus em quem eu conheço, que me fala, um Cristo que me responde se isso é ou não. Numa plataforma de amá-lo, essa responde. Se namorar com aquele, se namorar com aquela, se é errado. Se não... Gente, quantas vezes nós perguntamos a pastores se isso pode, se isso não pode. E essa pergunta a gente faz para o Arnaldo. Pode ou não pode, Arnaldo? Mas para o Senhor, a resposta é, isso te glorifica ou não glorifica? Porque o que a gente vai fazer é para amá-lo. Nós não somos a comunidade da lei, da regra. Nós não somos a comunidade da lei. Nós somos a comunidade do amor, gente. Tanto é que a gente tem certeza, se nós cultuamos ou não, aqui, quando a gente for embora, se alguém ali na porta lhe perguntar assim, você cultuou? Só tem uma forma de você saber se você cultuou, conhecendo Deus. A pergunta mais séria, Deus aceitou o seu culto? Aí é só se conhecê-lo mesmo. Porque é só se conhecê-lo se a gente tem certeza se Deus aceitou ou não o nosso culto. Se for por cumprimento de regras, cumprimento de saia, se a gente usou Bíblia e não aplicativo, se for mediante essas regras, nós não sabemos quem Deus é. A plataforma é amar. O Senhor fala o Shema, não sei a pronúncia em hebraico, mas é o verbo ouve em hebraico. Então, ouve, ó Israel, o Senhor, o único Deus, é o único Senhor. Isso aqui era o que todo menino hebreu ouvia quando nascia. Você sabia disso? Então, isso aqui era o Shema ou Shema. Ele pegava o menino, chorando, bebezinho, colocava para cima e gritava no pé do ouvido do menino. E isso aqui que o Senhor falou. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Era isso que todo menino judeu ouvia quando nascia. Isso era obrigação do pai dizer isso para o filho. Hoje, o que é que os nossos filhos ouvem quando nascem? O que é que eles ganham assim que nascem? Vê comigo aqui um texto, João capítulo 13. Estamos em Marcos, adianta aí, por favor. João capítulo 13. Ó, como amar é uma questão de identidade. Só para fortalecer o que eu estou te falando. João capítulo 13, o episódio da ceia, quando antecede Jesus lavar os pés dos discípulos. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Lavar pé sem amar é simular. Qualquer lavagem de pé sem amor é simulação. A gente pode lavar o pé simulando, mas a gente nunca vai deixar de lavar amando. E sabe onde é que está a plataforma desse amor? Sabendo quem eu sou. Jesus, ele sabia que ia passar deste mundo, ia para onde? Para o seu Pai, isso é a identidade de filho. Eu sei quem eu sou. Eu não estou indo para Deus, eu não estou indo para o céu, eu estou indo para o meu Pai. Isso é a identidade de filho. E quando ele diz isso, sabendo que eu vou para a casa do meu Pai, antes de pegar a toalha e a bacia, João registra algo fantástico no verso 3. Sabendo de onde veio e sabendo para onde vai, meu amigo, amar é vocação. Porque eu não preciso mais ter crise de origem, nem tenho mais crise de fim. Por que eu teria crise de propósito? Porque se eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou, qual é a crise do meu propósito? Eu sei que eu estou e vai chegar a hora de partir e ir para o Pai. É meu Pai, sou filho, reproduzindo quem Ele é. Eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou, o que eu tenho que fazer? Se não amar. Então, qual é a nossa crise de propósito? Crise de propósito é quando eu não sei de onde eu vim, nem para sei para onde eu vou. E quando eu não sei de onde eu vim, nem para onde eu vou somatizando coisas. E somatização de coisas, não da mesma natureza, vira entulho. Então, a vida não é soma. A vida é uma multiplicação de quem somos. No Éden, a ordem era multiplicai-vos. Quando a palavra é multiplicação, isso é uma reprodução da mesma espécie. Então, quando é para multiplicar, a gente reproduz a mesma natureza. Quando somatiza, pode ser que a gente esteja agregando coisas que não são da mesma natureza. Aí vira entulho. Então, a nossa vida não é para somar coisas. Tipo, quando é que a gente percebe que é uma vida que está somando coisas? Quando alguém diz assim, Jesus era o que faltava na minha vida. Pensa nessa, Jesus era o que faltava. A pergunta, você tinha o que, filho, antes? Então, se Jesus era o que faltava, ele só é mais uma soma. O Brasil hoje, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo. A Organização Mundial de Saúde lançou o ano passado que o Brasil, ele é, estatisticamente, o país que foi diagnosticado com o maior número de pessoas com crise de ansiedade. Durma com um barulho desse. Sabe o que é ansiedade? Já falamos aqui, repito. Crise de origem e de fim. E quando eu tenho crise de origem e fim, eu não tenho propósito. Porque eu não sei para que eu vivo. Eu só tenho que ir somando coisa, aí eu somo filho, somo casamento, somo trabalho, somo carro. Viu que são coisas de naturezas distintas? Mas eu não multiplico quem eu sou. Você lavaria o pé do Judas sabendo que o Judas era Judas? Jesus sabia que era o Judas. E está lá o pezão do Judas, dedão para cima, e ele lavando. Você lavaria? Eu usaria um facão. Se eu não fosse transformado por Cristo. Agora sim, quando é o Cristo que vai lavar o pé do Judas, o que ele vai fazer? Bacia e toalha, não facão. Quando é alguém que não é Cristo, é apenas alguém próximo do reino de Deus, ele usa um facão. Aliás, ele não quer nem saber de Judas. Porque a gente só vai conseguir lavar os pés das pessoas quando a gente sabe quem nós somos. E a gente não está nivelado pelo Judas. Nós não estamos iguais ao Judas.
nós somos muito diferentes, porque nós somos de natureza diferente. É o mesmo ambiente, é a mesma ceia, é o mesmo pão, é o mesmo cálice, a mesma água, o mesmo Senhor. A mesma toalha, a mesma bacia, mas as naturezas são completamente diferentes. Ele é filho da perdição, eu sou filho do Deus Altíssimo. Então, o ambiente não me faz filho. Quem me faz filho é o meu coração transformado. É isso que Jesus tem para nos dizer. Sabe por que as crises? Porque você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai, você não tem propósito, porque você está ouvindo muita gente, você ouviu muitas igrejas, mas até agora você não parou para me ouvir. Você está sendo uma reprodução de pastor, você está sendo uma reprodução de igreja, de leis, de manias, de vícios, de regras, mas não uma multiplicação de Cristo para se tornar um grupo de cristãos. A gente só consegue amar quando nós somos quem Cristo é. Aí acabam as perguntinhas. Mas eu tenho que amar cunhado? Mas eu tenho que amar sogra? Eu tenho que amar... Acaba essas perguntas. Porque eu acho que na mesa da ceia, aqui, no lavar pé, Cristo respondeu tudo. Você tem que lavar o pé do Judas, imagina de um cunhado. Isso é muito difícil, eu acho. Eu acho extremamente difícil para quem não é Cristo. Porque fazer coisa que Cristo fez sem ser Cristo, pensa um negócio difícil. Agora, quando é Cristo, é muito bem resolvido. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o Judas. Isso está muito bem resolvido. Qual é a crise? Nenhuma. Porque eu sei quem eu sou. Agora, tentar fazer o que Cristo fez sem ser Cristo, não, é difícil demais, é difícil, não sei. Dá vontade de ir embora, de não ser crente, eu acho que eu nem crente sou. Você não é. Você não é. Aliás, você pode ser crente, você pode estar próximo do reino. Mas é o máximo que vai chegar. O reino não está longe, porque você está ouvindo a resposta certa. Mas o reino ainda não é presente. Ele só é ainda compreensível no campo geográfico. Ele está longe de você. Porque você não ama. E você quer amar na marra. Viu como não dá certo? Tanto é que quando você ama na marra, o que você espera? Retorno. Sabe por que você espera retorno? Porque você também está somatizando coisas. Porque quando você faz o bem, o que você espera? O bem. Quando vem o mal, qual é a reação? Viu, filho? Isso é somatizar. Quando eu sou Cristo, eu não estou somatizando nada, eu estou lavando o pé do Judas. O que é que eu espero do Judas? Você acha mesmo que o Senhor estava lavando os pés de Judas, chorando, disse, hoje não faz isso não, ele se converte, dá um espaço para Jesus, vem para mim, cara, converse. Você acha que o Senhor estava lavando os pés de Judas para dar um migué, ver se o coração de Judas amolecia? Você acha mesmo? Você acha que o Senhor não sabia o que ele ia fazer? O Senhor já lavou o pé do Judas possesso, gente. Satanás já estava nele. Ele já estava endemoniado antes, quando fez o acordo de vender. Ele só saiu para dizer onde ele estaria. Então Cristo lavou os pés de Satanás, se fosse o caso. Para a gente entender melhor. Então, qual é a dificuldade de lavar o pé de quem quer que seja? Então a nossa crise não é se é Satanás, a nossa crise é que eu não sei quem eu sou. Porque nós estamos numa religião oca e não num Cristo vivo. Nós estamos numa igreja, nós não estamos num reino. Isso é a diferença. A plataforma, meu filho, o fundamento, o que vem primeiro, a base de tudo é amar. Amar ao Senhor com toda a força que você tem, com todo o entendimento, com toda a sabedoria, com toda a alma e todo o coração. Ame-o. Assim, vai amar o próximo também, igual a você. Aí esse escriba entendeu. Você prestou atenção na resposta desse escriba? Ele diz, é verdade. Parece que ele caiu em si. Ele veio para o culto e entendeu a mensagem. Rapaz, então está fazendo sentido. Então quer dizer que amar o Senhor, final do verso 33, excede a todos os holocaustos e sacrifícios? Então eu estou fazendo sacrifício em vão. Eu disse, Bom que você entendeu. E porque amar o Senhor, então eu não precisava fazer holocausto? Eu disse, não. E sacrifício? Isso também não. Excede tudo isso. Porque o holocausto sem amor é matar bicho desnecessário.
O boi estava lá na fila, dizendo, cara, tu está errado, tu vai me matar, está no processo errado, está no processo errado, você não entende. Porque Isaías 1 diz que o boi é mais inteligente que o povo dele. Deus diz, o meu povo é mais burro que um boi. E mais jumento que um jumento. É bíblico, gente. É só porque a versão do Ceará diz isso. Mas está lá, Isaías 1. O boi conhece a manjedoura. O jumento conhece o seu proprietário. Mas o meu povo, ele não sabe de nada. Então o boi e o jumento são mais inteligentes que o povo dele. E o boi dos holocaustos, olha a heresia que eu vou falar. O boi desses holocaustos aqui, desses escribas, estava tudo falando com os caras. Bicho, está errado, não me mata não. Está no processo, vai me matar de graça. Faz pelo menos um churrasco, tem pelo menos propósito, chama a galera. Mas tocar fogo para o Senhor, isso aqui é desnecessário. Está perdendo tempo, vigor, dinheiro, desnecessário, porque Ele não vai aceitar nada de mim. Porque você não ama. Tudo que você está fazendo até hoje é em vão, você não ama. Um dia que nós tivemos aqui essa semana com alguns homens, a igreja em Éfeso. Meus irmãos, Efésios capítulo 2. Desculpe, Apocalipse capítulo 2. Quando o Senhor Jesus vai escrever a igreja em Éfeso, vocês são ortodoxos, vocês são fiéis à Bíblia, vocês, quando chegam esses apóstolos aí, esses poderosos, você põe para correr, vocês sabem o que é um lobo, vocês sabem o que é uma ovelha. Eu conheço o labor de vocês, eu conheço a luta de vocês, eu sei o empenho de vocês, eu sei a dedicação de vocês, eu conheço vocês. Vocês odeiam o que eu odeio. Poxa, porque vocês pegam essas obras dos nicolaítas, vocês refutam. Então vocês têm o coração que eu tenho. Mas eu tenho uma coisa contra você. Como assim? O que há de contra essa igreja? Se assim você não me ama. Volte ao primeiro amor. Lembre de onde você caiu. Não é que você está em queda, é que você caiu lá atrás. E está fazendo tudo no movimento religioso. Consegue refutar. Você não acessa sites pornográficos. Você odeia o que Deus odeia. Você não bebe aquilo que Deus reprova. Você faz tudo certinho. Só tem um problema. Nada do que você faz é porque você me ama. Você me perdeu da sua vida. Tanto é que se eu não estiver mais na igreja, você não sente minha falta. Quando eu não estou na tua vida, eu não faço falta. Você lê Bíblia sem Deus e ora sem Deus, porque Deus é desnecessário. Porque você não me ama mais. Os teus holocaustos são em dia, os teus animais são os perfeitos, os teus dízimos até os centavos. Excede a tua voluntariedade, a tua prestatividade. Um problema, nada disso você faz porque me ama. E isso você já caiu lá atrás. Porque se você me amasse, você reproduziria quem eu sou para as pessoas e não cumpridor de um rito. Porque me amar, o outro mandamento igual, é amar o outro e não fazer um ritual. Isso o escriba entendeu. Então excede sacrifícios e holocaustos totalmente, porque o sacrifício e o holocausto tem o seu espaço para o Senhor, mas ele, sem um amor horizontal, ele é apenas um rito vazio. Você que não se preocupa com o outro, você que não ora por ninguém, você que está aqui para não abraçar ninguém, você que não deixa ninguém entrar na sua vida, você que não está aí para ninguém, você não se importa com o que o outro está sofrendo, com o que o outro está chorando, você não liga para ninguém, todos os teus sacrifícios é em vão. Porque o amor é horizontal e vertical, não existe o vertical. Não existe eu estou bem com Deus e mal com ele. Isso não existe, isso é uma religião. Eu entendi então. Então é por isso que vocês não estão tão longe do reino. Porque essa é questão de identidade, amigo. Não é uma questão de religião. A pergunta é qual a sua religião? Isso eu não tenho, eu tenho uma pessoa. E essa pessoa resolveu a minha raiva do passado, resolveu as minhas crises do presente e resolveu a minha preocupação do futuro. Porque eu sei de onde eu vim, para onde eu vou e eu entendi os propósitos da minha vida. Eu vou amar. Então eu não estou para resolver raiva de passado, crise do presente e preocupação com o futuro. Porque o meu Cristo resolveu a minha origem, o meu fim e os meus propósitos. Bendito seja o nome dele. E eu faço agora tudo porque eu amo.
Eu tenho o amor da minha vida agora. E por último, não acredite mais que entender e responder corretamente resolve as coisas. Por favor, não acredite nisso. Se você entendeu e se você respondeu corretamente, você ainda está longe. Não é tão longe, mas está longe. Porque saber e responder corretamente, isso não importa. Veja, irmãos, eu não sei exatamente o que o Senhor quis dizer para esse homem, você não está longe do reino. Mas Jesus usou expressões de entrar no reino. Eu queria ter essa força de expressão que o próprio Cristo usou. Quer ver? Eu quero convidá-los a ver comigo 2 textos, rapidamente. Um está em Mateus, os 2 estão em Mateus. Mas o primeiro está em Mateus 7. E veja o que Cristo falou sobre entrar no reino. E não estar próximo de, ou não tão longe de. Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus 7, agora o 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não é que conduz para o céu, gente. Não é o caminho que leva para o céu, não. É o caminho que leva para a vida. Por isso que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Continua. Acautelai-vos dos falsos profetas. Tenha cautela, cuidado. Que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Observe. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21, nem todo o que me diz, ou seja, respondeu corretamente, entendeu corretamente. Aqui a gente vai ver uma turma da execução. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque era uma vida de alguém que praticava a palavra, e não alguém que ouvia a palavra. Foi edificada sobre rocha. Ele entendeu o fundamento. 26. E todo aquele que ouve estas palavras e não pratica, é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Ambas as casas passaram pelas mesmas dificuldades da vida, mas essa desaba e ela termina a sua história em ruínas. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, entrar no reino de Deus não significa se você está fazendo corretamente, se você entendeu a mensagem, se você chorou no fim, ou se você respondeu correto. Responder correto, muitos de nós sabemos, tanto é que quando a gente vai aconselhar pessoas, muitas delas nós já sabemos que eles já sabem. Nós estamos respondendo coisas para pessoas, para filhos, para jovens, para adolescentes, para adultos, para velhos, que eles já sabem. E são as pessoas mais difíceis da gente aconselhar, porque eles já sabem. Do tipo daquelas pessoas que a gente, rapaz, tem um texto em Ezequiel, o cara vai dar referência. É porque eu queria ler para você um texto em Naum, ele dá referência. O cara é expert em Bíblia. A pergunta é, então, por que eu estou conversando com esse miserável?
Por que eu estou perdendo tempo com essa pessoa? E pessoas que fazem com que nós percamos muito tempo. Porque eles não querem entrar. São os fariseus. Veja outro texto. 23 e 13. O que Jesus falou dos fariseus? Estamos pensando na ideia de entrar. E não apenas ficar não tão longe. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas, estamos falando da pessoa que está fazendo a pergunta para Jesus lá em Marcos. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entram e nem deixa os que estão entrando. Rapaz, você nem entra. E você sabe que pessoas estavam prestes a conhecer quem Jesus é. Mas por causa do teu testemunho, você não deixa as pessoas entrarem. Deixa eu te dizer uma coisa. Seria melhor, você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e pular da ponte JK. E quem disse foi Cristo. Do que você fazer tropeçar um desses pequeninos. Por causa de um testemunho que você não quer dar. Escuta, o reino de Deus não é geográfico. O reino de Deus é quando Ele vem em mim e muda tudo em mim. Ai de vós, fariseus, ai de vós, escribas, que vocês nem entram e impedem os outros que estão entrando de entrar. Ai de vós. E quando a Bíblia diz ai, é porque vai doer mesmo. O Senhor não está incentivando suicídio. O Senhor só está elevando o Evangelho muito mais alto do que a nossa pretensa vida. Porque na minha vida eu não tenho direito de fazer com o Evangelho o que eu quero. O Evangelho é mais importante do que eu. É essa a mensagem da pedra de moinho. Que seria melhor tu sumir para que o Evangelho pudesse continuar exercendo o poder que o Evangelho tem. Você não é o centro, eu não tenho você como a coisa mais importante da minha vida. A coisa mais importante da minha vida, diz o Senhor, é a minha glória, não é você. Eu amo a mim mesmo. Por amor de mim é que eu faço o que eu faço. A minha glória é a coisa mais importante, não é você. Então por isso que seria muito melhor você se matar para que o Evangelho pudesse continuar salvando vidas, porque você nem entra e nem deixa as pessoas entrar. Você é um atrapalho na tua casa, você é um atrapalho para o seu cônjuge, você é um atrapalho para os seus filhos, você é um atrapalho para a sua família, seus filhos é um atrapalho, você é um atrapalho para os seus pais, você é um atrapalho para os seus tios, você é um atrapalho para a sua família, para a sua escola, as pessoas riem de você. Aliás, as pessoas nem sabem que você é crente, porque você é mala. E tem uma carinha de crente quando vem para cá. E o testemunho é terrível quando está lá. Você não se preocupa com o reino, você não se preocupa com o evangelho, você não se preocupa com a igreja, você não se preocupa com seus irmãos, você não se preocupa com o testemunho, as suas piadas, o que você consome, o que você conversa, o que você ri, o que você brinca, você não está nem aí para ninguém. Ai de vós, fariseus e escribas, porque vocês estão com a carinha de santo quando vêm para cá, mas eu conheço vocês, que vocês nem entram no reino e está impedindo as pessoas de entrarem no reino, porque vocês não amam. Nem me amam e nem amam mais ninguém. Vocês só amam a si mesmos. Tanto é que faculdade ninguém sabe que você é crente. No trabalho ninguém sabe que você é crente. Na escola ninguém sabe que você é cristão. Porque você só ama a si mesmo. Pela vexa que você vai passar ou pela vergonhinha que você vai passar. Você nunca será meu discípulo. Teu testemunho que você dá como marido é terrível. Testemunho que você dá como pai é lamentável. Testemunho que você dá como esposa é repreensível. E você ainda entende que isso é a ação do reino na sua vida. Mas que reino é esse que não faz o que ele tem que ser feito? Que reino é esse que não transforma quando promete transformar? Que reino é esse que deixa uma pessoa prostrada quando ele diz que ergue? Que reino é esse que diz que todas as coisas passaram, tudo se fez novo e você não para de viver do passado? Que reino é esse? É um reino que para você está muito longe. Ou então, não tão longe. Mas você não tem ideia do impacto que ele faz nas pessoas. Fariseus hipócritas, porque vocês não entram. Continuam numa certa distância de conforto, de cinismo, numa certa distância que talvez até acha que a sua vida está resolvida. Mas a palavra é entrar.
cheio de dogmas, cheio de aprisionamentos. O reino de Deus não pode ser uma coisa só de não tão longe. A tua resposta está certa. Você respondeu de forma sábia. Aliás, as tuas respostas sempre são boas. Mas deixa eu te dizer, o reino de Deus ainda está longe de você. O reino de Deus ainda é algo que você não sabe. O que ele faz, o que ele causa. E não importa quantas leis você saiba de cor, e nem quantos anos você se nomine como crente. Eu reprovo você. Porque você nunca me ouviu. E é interessante que o texto termina dizendo, e ninguém mais perguntou mais nada para Jesus. Porque eu acho que tem uma hora que as nossas perguntas param. Porque eu acho que tem uma hora que as nossas perguntas têm que acabar. Por que isso? Por que aquilo? Por que naquilo outro? Por que não sei o quê? Chega. Muitas respostas Deus não vai dizer nada para a gente. Volte a ter propósitos. E não um mendigo de respostas. Viva nas minhas promessas, não viva nas minhas respostas. Eu já te prometi o suficiente para você viver em mim. Eu não tenho que te responder. Pare de fazer teste comigo. Obedeça. Não faça perguntas. Obedeça. Aqueles que obedecem o que ouvem e não ficam questionando o que ouvem. Sabe, às vezes, irmãos, eu entendo que as suas realidades são muito... Imagina eu dar exemplos práticos aqui. Tento. Mas desde quando eu comecei a pregar aqui, eu só estou pregando de prática. Vida com o Senhor não é teórica. O reino de Deus, ele pode ser perto, mas pode ser tão longe. Mas eu convido você a orar dizendo, Senhor, venha o teu reino. Eu quero a partir de hoje ser uma pessoa na qual o Senhor vai reinar. E não mais uma pessoa que está conhecendo o Senhor de longe. Reina em mim. Que venha a nós o teu reino. Assume o comando. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Para que o Senhor reine. Eu não quero mais. Estou cansado. E eu entendi por que eu estou cansado. Porque existe uma distância. E eu não quero mais essa distância. E estava confortável nessa distância até hoje. Chega. Vamos orar.